Uma outra pergunta também relacionada à deficiência de vitamina D. Eu estou com deficiência de vitamina D e tenho dermatite atópica. Vi que tem uma forma de suplementação de vitamina D chamado calcifediol. Poderia falar mais um pouco sobre esse tipo de vitamina D? A gente sabe que o calcifediol é uma forma de suplementação de vitamina D que é a mais comum hoje no mercado e que é mais prescrita por médicos, né? Porque realmente o calcifediol tem se mostrado extremamente eficaz nos níveis plasmáticos de vitamina D, né? E na eficácia dele diretamente nos receptores, até porque o paciente que tem essa deficiência de vitamina D, ele precisa de uma reposição mais rápida, né, para poder recuperar a sua forma física e a sua imunidade também. A gente sabe que, bem da verdade, a vitamina D ela tem duas fontes principais. Preste bem atenção nisso. Ela tem a fonte que é através do sol, através dos raios ultravioletas, onde há a transformação do deidrocolesterol. E esse deidrocolesterol ele é transformado em vitamina D3, e essa vitamina D3, por sua vez, ela passa pelo fígado e ela é transformada em calcifediol. Existe também a forma de você suplementar diretamente com vitamina D3, ou seja, você dá a vitamina D3 para o organismo, para o paciente, né, para o organismo do paciente, e essa vitamina D3, então, também ela é transformada em calcifediol no fígado, tá bom? A questão toda é o seguinte, a questão toda é que quando você dá a vitamina D3, você precisa passar pela metabolização hepática. Se você der o calcifediol, que é um produto oriundo da metabolização hepática da vitamina D3, então você já está dando já um produto, de uma forma assim fácil de vocês entenderem, já digerido, já metabolizado, digerido, entende? Então, facilita o organismo, então, ele absorver mais facilmente, ele agir mais facilmente no corpo. E também a gente sabe que a forma do calcifediol, ela é facilitada a sua absorção no intestino. Enquanto a vitamina D3, boa parte se perde nas fezes, o calcifediol, ele acaba sendo absorvido de forma mais eficaz no intestino. Então, a gente tem duas situações aqui relativas ao benefício do calcifediol. Primeiro, que ele não precisa passar pela metabolização hepática, porque para ele ser transformado, já está transformado, a gente já dá um alívio para o fígado do paciente, né? Não precisa transformar a vitamina D3, transformar no fígado pela citocromo P450 em calcifediol, não precisa, já dar esse alívio. E a segunda é que aumenta muito a absorção, por assim dizer, desse calcifediol. Esse calcifediol ainda vai passar pelos rins e ele é transformado em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D3. Então, vamos lá. A forma ativa da vitamina D, né? Então, a gente tem a produção de vitamina D3 através dos raios ultravioletas ou através, por assim dizer, do consumo dessa vitamina D3 através de suplementos. Essa vitamina D3 ela passa pelo fígado, há uma ação da citocromo P450, essa citocromo P450 transforma em calcifediol, que é justamente o que o nosso paciente está perguntando. E esse calcifediol ainda passa por uma segunda metabolização nos genes e é transformado em calcitriol. Essa é a forma ativa. Então, você dando o calcifediol, você só precisa passar por uma metabolização, pelos rins. Você dando a vitamina D3 ou transformando ela através dos raios ultravioletos, você precisa transformar em duas metabolizações, pelo fígado e pelo rim, tá bom? Muito obrigado pela sua consulta, excelente. Porque dizem que quem tem níveis de vitamina D normais tem imunidade mais fortalecida. Por que ela pode ajudar em pacientes com dermatite atópica? Isso é uma pergunta excelente, né? Vamos lá. A gente sabe que os pacientes, por assim dizer, que têm a dermatite atópica, eles têm deficiência de duas substâncias, as catelecidinas e as defensinas, que são substâncias catelecidinas e defensinas, ok? Repetir para que vocês possam guardar esse nome. E essas substâncias são produzidas pelos macrófagos. E a gente sabe que os macrófagos, que são células que são os lixeiros do nosso organismo, eles englobam vírus, bactérias, eles englobam um monte de substâncias, né? Incluindo lixo também, que é circulante, as chamadas alarminas. Então, esses macrófagos, eles
eles têm essa capacidade de eliminar esses peptídeos chamados casalicidinas e defensinas. E esses peptídeos têm ação antibacteriana. Nós sabemos que o paciente com dermatite atópica, ele tem uma tendência de desenvolver reação irritativa na pele causada por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Então, existe a produção do que a gente chama superantígeno, produzida por essa bactéria chamada Staphylococcus aureus, e quando ela se prolifera em grande quantidade, ela piora muito o quadro clínico do paciente com dermatite atópica. Então, uma das coisas que combate essa bactéria naturalmente é justamente as catelicidinas e as defensinas. Uma outra coisa muito importante também, que de certa forma combate o paciente que tem a dermatite atópica, aí em relação à vitamina D, é porque o sistema imunitário do paciente, de todos nós, tem receptores para a vitamina D. E ativa, por assim dizer, os linfócitos. E esses linfócitos, eles produzem as chamadas interleucinas, que combatem as infecções oportunistas causadas no paciente com dermatite atópica, incluindo a manutenção da população, ou seja, o equilíbrio da população daquela bactéria que eu falei para vocês, chamada Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é um grande vilão no paciente com dermatite atópica. Por isso que a gente tenta, de todas as formas, inativar as bactérias, né, os superantígenos que são produzidos pelo Staphylococcus aureus. Além disso, a vitamina D também ela tem uma ação epigenética. O que é epigenética? A epigenética é a ação que existe no envelope do genoma. Então, o gene da gente, ele é envolvido como se fosse uma capa, e essa capa, por sua vez, ela sofre influência do meio. E uma das coisas que influencia positivamente o nosso genoma, ativando genes bons, ativando genes que vão melhorar a nossa imunidade, que vão melhorar a produção dos linfócitos T reguladores, que vão fazer com que a gente fique mais reativo a infecções e menos inflamado, é justamente a vitamina D. A vitamina D age no material epigenético, modula o nosso gene e ativa genes bons, genes realmente que vão nos defender, tá bom? Então é basicamente isso. É dessa maneira como a vitamina D ela age no nosso organismo, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui. Viajei por uma fazenda no sul da Bahia. Fui a uma cachoeira e voltei com o corpo todo picado. Manchas vermelhas se formaram e as pernas incharam com as picadas. Meus amigos que já estavam juntos, não aconteceu nada com eles, né? Então, meu amigo, isso pode ser que você tenha uma hipersensibilidade à picada de mosquito, principalmente aqueles mosquitos selvagens. Precisa também saber se não seria uma hipersensibilidade à formiga. Formiga lava-pés, que são aquelas formigas que têm ferrão, chamados himenópteros. Então, é muito importante você investigar isso e a gente identificar através de exames de sangue, podem ser feitos exames de pele, exames de sangue também, e saber se você teria uma hipersensibilidade aos mosquitos, ao pernilongo ou outros tipos de mosquitos, e também a formiga lava-pés. Porque no caso da formiga lava-pés, né, é algo que pode levar a uma reação anafilática. Se for formiga, a reação por himenópteros pode levar a uma reação grave, a pessoa pode morrer. A pressão da pessoa pode cair, o aumento da frequência cardíaca, pode dar inchaço do lábio, inchaço da garganta, inchaço da pálpebra, pode haver o aparecimento de placas gigantes em alto relevo que coçam, entende? Ou seja, pode ter todo o sinal de diarreia, dor no estômago, azia, com vômitos, né? Então, podem ter todos os sinais de reações anafiláticas, tá bom? Então, a gente precisa ver isso com muita atenção, com muito carinho. E existe tratamento, existe a vacina dessensibilizante, tanto para mosquito, assim como a vacina dessensibilizante para formigas, tá? É algo que funciona, inclusive a vacina dessensibilizante para himenópteros, usando como exemplo, como modelo Vespa, ela consegue reduzir em até 95% as reações graves a esse tipo de inseto, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Há muitos anos atrás, fiz diversos testes alérgicos. Um deles deu que eu tenho alergia ao látex. Para a realização da endoscopia e colonoscopia, preciso usar sala especial para isso?
Já fiz uma endoscopia há muitos anos, só me lembrei de avisar na hora do procedimento. O anestesista não quis fazer, pois achou prudente fazer em uma sala especial, sala látex free. Boa pergunta, Edson. Tenho que avisar antes de marcar o exame ou só na hora? Vou fazer a endoscopia primeiro, estou muito preocupada. Obrigado. Então, deixa eu explicar para você. Uma coisa é você ser sensível à substância, outra coisa é você desenvolver alergia à substância. Entende? Você tem passado de contato com látex e desenvolver reações graves ao látex, né? Então, isso é muito importante a gente saber, porque tem muita gente que é sensível, mas não é alérgica. E se sensibilizou nem foi pelo látex. Às vezes a pessoa nem faz parte da área de saúde, né? Ou às vezes também não usa preservativo, que é uma outra maneira também de sensibilizar ao látex, mas mesmo assim é sensibilizada de forma cruzada, porque a gente sabe que existem alguns alimentos, como banana, kiwi, aipim, né? A própria cannabis, hoje a gente sabe que existe componentes da cannabis, né, que fazem reação cruzada com látex. Então tem gente que é sensibilizada sem saber, né, que é sensibilizada ao látex. Mas a sensibilização na alergia não necessariamente indica, por assim dizer, uma alergia àquela substância. Um outro exemplo também, muita gente que é sensibilizada ao leite, mas não é alérgico ao leite. Toma o leite, come manteiga, requeijão, queijos e tudo mais, leite, derivados, e não desenvolve absolutamente nada. Tem um corpo, tem uma vida normal, né? E esse é um grande erro, né, da pessoa, de certa forma, por exemplo, numa questão de sensibilização alimentar, retirar o alimento, porque a gente sabe que a retirada do alimento vai tirar aquele fator de manutenção de uma tolerância, né? Porque o consumo crônico contínuo daquele alimento vai manter o paciente tolerante e vai mantê-lo sem a doença, apesar dele ser sensível. Então, tem umas coisas interessantes. Mas nesse caso, você vai fazer um procedimento, é um procedimento complexo, é um procedimento que, de certa forma, requer um cuidado especial. Então, no nosso entendimento aqui, você precisa procurar o seu médico alergista para que ele possa fazer o teste de provocação ao látex. Somente através do teste de provocação que a gente vai ter certeza se você reage ao látex ou não. Não existe outra maneira de você identificar se haverá uma reação ao látex ou não, tá bom? Eu acredito que você tenha feito o exame que a gente chama IgE específica para o látex, né? Porque também existe um outro problema que é o eczema de contato às substâncias da borracha, que é uma outra situação, e que contém látex também na sua composição, entendeu? Então, no caso do eczema de contato, não é tão problemático assim, né? Apesar de dar reações locais e tudo mais, mas não é tão problemático. A questão é a anafilaxia, a reação anafilática ao látex. E a única maneira de você realmente ter certeza que você não tem uma reação anafilática é fazendo o teste de provocação, supervisionado por médico alergista e dentro de um hospital de alta complexidade. Você não pode fazer isso numa clínica simples. A clínica simples não tem um aparato de ressuscitação cardiopulmonar e de manutenção da vida que uma clínica de alta complexidade ou um hospital de alta complexidade teria. Então tem que ser feito internado, talvez um hospital dia, né? A verdade, quem é mais cuidadoso, né, mantém até 72 horas internados, né? Porque existem as reações tardias anafiláticas após o contato. São raras essas reações, mas existem. Então a gente manteria internado o paciente até 72 horas. Alguma literatura diz que é até 48 horas, tem literaturas mais conservadoras que é até 72 horas, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.